foi para nós uma construção vocabular também, como palavras que inspiram, né, o nosso lugar no mundo, a repensar o nosso lugar no mundo como artista. Então eu posso dizer que o projeto, né, original, a ideia original, né, do Vagamundos, ela também foi se transformando na medida em que o Abrindo Terreiros foi sendo escutado por mim, obviamente, por toda a equipe. Se a gente imaginava antes fazer um trabalho com um grupo fechado de pessoas, 16 pessoas era o que a gente previu inicialmente, depois pela demanda a gente viu que a gente talvez tivesse que aumentar um pouco, e a projeção era de um trabalho com pessoas presenciais, isso mudou totalmente durante o período do Abrindo Terreiros. O que nos dava aí uma abertura pelo virtual, de comunicação, de abrir realmente outros prismas, né? E também a questão numérica se afeta absolutamente, porque a noção de terreiro, ela também adentra para o Vagamundos, da gente não pensar uma sala de trabalho fechado, mas pensar um terreiro. Então, se a gente tinha a ideia de 16, nós chegamos a um número de 29 localizados e que vivem na cidade de São Paulo, e chegamos a 14 pessoas pelo país, né, em diferentes estados do país. Então, é uma diversidade, sim. É um grupo diverso na idade, gente de 20 e poucos anos, a gente de quase 70, o que também gera uma outra complexidade, que é o diálogo entre tantos lugares diferentes, né? E esse diálogo ele é talvez problemático e por isso mesmo tão rico. O grupo, né, se configura então com uma dupla existência, uma existência que sempre a gente teria que pensar virtualmente, na medida em que essas pessoas não vivem no estado de São Paulo, e um grupo que nós projetamos pelo menos, um futuro presencial, né, diante de um quadro pandêmico. Essa configuração do grupo já torna o nosso laboratório extremamente complexo. Porque, primeiro, numericamente, a extensão disso. Segundo, a convivência entre virtualidade e presencialidade, né? Que a gente não tinha nem sequer suposto no início desse projeto. Ou seja, durante o talhar, nós realmente estamos talhando as primeiras cascas de uma estrutura que a gente desconhece completamente o que é que ela vai resultar na sua forma final. Mas é um esforço enorme de todas as atividades que a gente desenvolve poderem ser partilhadas, poderem ser conduzidas com essa dupla existência dos virtuais e dos presenciais. A gente tem que abrir mão de muita coisa também. As atividades presenciais, elas são absolutamente limitadas. A gente não pode, né, fazer uma série de coisas, né? Quem, de alguma maneira, a minha trajetória como pedagoga sempre passou por um trabalho corporal muito intenso, coisa que eu não posso desenvolver de modo algum e que abri mão de desenvolver, e por outro lado isso provocou uma mudança total dos procedimentos pedagógicos, que eu na verdade não estou inventando nada, no sentido de que eu não estou inventando nenhuma novidade, mas de alguma maneira não estou reproduzindo aquilo que eu já fazia, nem aquilo como eu conduzia. Talhar, então, nesse primeiro momento, foi mesmo uma experimentação de como poderíamos funcionar presencialmente e virtualmente. Essa é uma primeira coisa. Segundo, como poderíamos trabalhar com os temas que a gente tinha proposto e sugerido, mas que concretamente não era possível. Então, todos os trabalhos que a gente imaginou do ponto de vista mais físico, corporal, a gente eliminou para esse momento. Mantivemos um trabalho com, digamos, uma aprendizagem de um contato técnico com os tambores e os maracás, porque isso consideramos possível na medida que cada qual tem seu instrumento e trabalha, né, um pequeno grupo. Depois uma experiência ligada ao mundo vegetal, à ideia do alimento, a questão da mandioca e das farinhas. A gente pode observar nela os processos culturais, territoriais, de exploração e de riqueza do alimento.
Por outro lado, com o Beto Teixeira, a gente adentrou um início ainda do cuidar de si através do trabalho com os vegetais, mas aí as ervas, esses saberes artesanais e primários que a gente de alguma maneira foi deixando de praticá-los. Nós chegamos agora, concluindo o mês de dezembro, essa primeira etapa do talhar como um momento onde a gente aponta caminhos poéticos. E a partir desses caminhos, territórios poéticos, os grupos se formam e vão aí trazendo seus materiais para que a gente possa ver como a gente consegue produzir algo juntos. Que a gente não está trabalhando com uma ideia dicotômica, mas sim, não ou isso ou aquilo, mas e isso e aquilo. A ideia da multiplicidade que funda essas culturas nos interessa e que a cena é para nós o território comum, mas na diferença, sempre na diferença.